Olá, eu me chamo Ezequiel. Estamos aqui em mais um episódio do podcast Açaí com Medicina. Hoje vamos gravar o nosso segundo podcast com um assunto extremamente relevante, que é o FIES. O FIES, que é o financiamento estudantil, que é ofertado pelo governo federal. E hoje vamos falar das duas modalidades atuais do FIES. Temos dois colegas aqui da faculdade, a Laiane e o Luan, que vão falar de modalidades diferentes e que vêm para orientar as pessoas que têm interesse em entrar na faculdade ou de conseguir o FIES após já serem ingressos do curso de medicina. Tá? Hoje vamos falar especificamente do curso de medicina, que é o curso que a gente está atualmente no quarto semestre. Os colegas também estão no quarto período de medicina e são situações diferentes. Um colega entrou conseguindo a vaga através desse programa e a outra colega que já está no decorrer do curso e conseguiu também o FIES remanescente. Agora eu vou passar a palavra para os dois colegas, que são nossos convidados especiais hoje, Luan e Laiane. Então, fiquem à vontade para se apresentar e repassar para a gente um pouco de informação sobre o FIES. Bom dia, meu nome é Laiane, como o Ezequiel bem colocou, também estou no quarto período de medicina. Fui convidada a falar um pouco da minha modalidade do FIES, que está direcionada ao FIES remanescente, que é onde você concorre à vaga dentro da faculdade, Você não é uma pessoa externa, então é um processo seletivo fechado aqui para os alunos da faculdade. Eu tenho 24 anos e eu sou daqui mesmo de Abaetetuba. Bom dia, eu me chamo Luan, eu também sou do quarto período, tenho 24 anos e eu sou de Imperatriz do Maranhão. Vim parar em Abaetetuba pelo FIES convencional, aquele FIES que a gente faz a prova do Enem e logo faz a inscrição, Tem tanto no começo do ano quanto no meio do ano o processo seletivo e é isso. Então, como nossa primeira pergunta para Laiane e Luan, a gente quer saber um pouco sobre o sonho da medicina, de onde surgiu o sonho, se realmente vocês queriam fazer medicina, se era a vontade de vocês, E a gente queria entender um pouquinho desse sonho, dessa trajetória também, até chegar aqui à faculdade de medicina, todas as dificuldades até chegar aqui, que a gente sabe que não é fácil. E aí a gente queria entender um pouquinho. A gente começa agora com a Laiane, depois a gente passa para o Luan e a pergunta. Bom, então, medicina para mim sempre foi meu sonho, eu sempre quis fazer. Desde quando eu estava no colégio, no terceiro ano eu acabei passando, do terceiro ano para enfermagem. Eu fiz um ano de enfermagem na UEP em Tucuruí, então fui para lá, mas eu sempre pensando na medicina. Nunca passou pela minha cabeça fazer medicina numa faculdade particular, nunca. Sempre eu estudei 4 anos, Depois da enfermagem eu fui para o cursinho. Além da enfermagem também passei para psicologia na Unifespa. E depois da enfermagem eu fui para o cursinho, me mudei para Belém, fiz 4 anos de cursinho. Nunca pensei em fazer a particular, mas aí com o tempo você vai reorganizando as ideias, vai perdendo, muitos preconceitos que a gente acaba tendo, quando é mais novo, quando está estudando. E aí, com isso, teve oportunidade, para cá. E aí, antes disso, da faculdade chegar aqui em Abaetetuba, eu fiz também o processo seletivo da AFIA de Marabá, da FACIMPA, um ano antes, Passei para lá também. Só que como já havia os boatos de que a faculdade vinha para cá, E aí eu resolvi esperar, me organizei. E aí quando veio a oportunidade para cá foi a melhor escolha, Que para mim, tô em casa, tô perto da minha família, então acabei ficando por aqui. Perfeito. Luan, explica pra gente também um pouquinho da sua trajetória, de como foi, O Luan ele não é daqui de Abaetetuba, ele vem de outro estado, E aí ele veio também de uma modalidade diferente. E fala também um pouco do seu sonho pra gente, de cursar medicina, e como foi também toda essa trajetória e essa batalha para chegar até aqui. Bom, para mim também, medicina sempre foi um sonho. Desde pequeno, nunca tive, na verdade, compartilhar do mesmo pensamento da Laine. Eu sempre tive pensamento na medicina, tudo. E também tive a mesma luta, eu fiz 5 anos praticamente, depois que eu saí do ensino médio, tentando. Na verdade, eu fiz 4 anos de cursinho, saí do ensino médio em 2016, fiquei 4 anos de cursinho e o outro eu estudei em casa. Em 2022 que eu vim passar, mas na verdade eu já tinha passado antes, Eu tinha passado já outras faculdades também, enfermagem, direito, mas não era o que eu quis.
Meus pais, graças a Deus, sempre me apoiaram muito. Eu sempre tive essa sorte, né, de ter esse apoio, tudo, a possibilidade de continuar estudando sem ter que fazer outra coisa. Então, eu pude me dedicar a isso. Então, para mim foi muito bom, porque eu sempre tive como correr atrás do que eu sempre quis, né? Não tive que fazer outra faculdade, porque eles sempre me propiciaram isso. Então, para mim foi muito bom. Tive outros caminhos, eu passei antes, no ano anterior, eu passei tanto para São Paulo, passei para Porto Velho, em Rondônia, não fui, porque eu queria ficar mais próximo de casa, ainda tive essa possibilidade de passar e ter como escolher. Eu cheguei para minha mãe, conversei com ela, falei que eu queria ficar mais próximo, então mesmo passando eu consegui ir. Estou aqui em Abaetetuba, que para mim é 600 km de casa, então para mim é muito bom. Então, para mim essa trajetória também foi bastante complicada, mas deu tudo certo e aqui estamos fazendo o que eu sempre quis. Maravilha, a gente está muito feliz em ter vocês também na nossa turma, né? São excelentes alunos e vamos continuar. A pergunta, na verdade, agora ela é para a gente saber, né, qual a diferença das modalidades de FIES, né? Que vocês, cada um é uma modalidade e a gente precisa entender qual a diferença entre elas. Então agora eu vou direcionar a pergunta para o Luan. Luan, explica um pouquinho para a gente como funciona a modalidade de FIES que você, né, acabou conseguindo através do Programa do Governo Federal para ingressar aqui na Faculdade de Medicina. Bom, o FIES funciona da seguinte forma: tem alguns requisitos, né, para poder participar, fazer a inscrição e participar, que no caso seriam não ter zerado uma redação, ter feito no mínimo um Enem depois de 2010, ter tirado mais de 450 pontos de média, e tem alguns outros requisitos. E aí o FIES funciona da seguinte forma: é um financiamento, né, e antigamente, teve até umas melhorias agora, a gente selecionava por área, fazia a inscrição, escolhia o curso, que funcionava da seguinte forma: nós tínhamos duas opções, ou no começo do ano ou no meio do ano, para tentar. A partir do momento que foi feita a inscrição, a gente tinha a oportunidade de escolher em que curso queria fazer e qual localidade. Antigamente funcionava da seguinte forma: a gente só podia escolher uma região. Não sei se até quando tu fez também ainda era assim, que tinha como escolher uma região. Não poderia, por exemplo, escolher uma faculdade aqui e uma faculdade em São Paulo. Então era um pouco mais direcionado, era um pouco mais difícil, mas que até nesse semestre agora teve essa melhoria. A gente pode escolher em outros cantos, é uma das novidades que agora, em 2024, já está funcionando, então teve essa melhoria. Então o FIES é isso, a gente coloca a nossa nota lá do Enem, tem que ter feito um Enem, a pontuação, querendo ou não, por ser uma possibilidade de cursar em uma faculdade particular, com financiamento, querendo ou não, é um pouco mais alto do que normal, mas também tem modalidades, por exemplo, tem uma quantidade de vagas, agora tem um novo FIES que é a partir do CAD único, né? Isso. Que a gente tem 50% das vagas selecionadas para pessoas com menor que uma renda per capita, se não me engano, é meio salário mínimo. Meio salário mínimo. Então, isso já vai ajudar muita gente a entrar. Também tem uma quantidade de cotas selecionadas e tem ampla concorrência, que no caso foi aqui que eu entrei. Tá. Na verdade, assim, o FIES que tu entrou, tu concorria à vaga na faculdade, né? Que é um pouco diferente do FIES que a Laiane fez. Isso, exatamente. A gente concorria por fora com todos lá, né? É ampla concorrência. Eu selecionei, meio que eu não tinha como saber quem estava concorrendo comigo, né? Eu tinha uma estimativa de nota que o próprio site dá e a gente colocava ali naquela faculdade e tinha a opção de prioridade e a segunda opção. Então, a partir do momento que se passa na de prioridade, já cancela. Se a pessoa não fizer a inscrição ou não, os documentos, que são muitos inclusive, não forem completados e a pessoa não conseguir justificar tudo que colocou lá, meio que se encerra o processo. Tem uma oportunidade e aí tem que ser aproveitada. Acaba abrindo vaga para as outras pessoas, tipo, se tu não conseguir entregar essa documentação, tu acaba abrindo uma repescagem, uma outra chamada, né? Perfeito. Logo se abre outras chamadas até completar aquelas vagas. Você é desclassificada, né? Uhum. Com relação ao teu FIES, Laiane, que é uma modalidade diferente, eu vi até que é uma modalidade um pouco mais moderna. FIES não tinha anteriormente, né, esse tipo de modalidade. É algo bem interessante porque vem um número de vagas, né, para a faculdade, a priori ali direcionado, que são 5 vagas, eu creio que aqui, né, geralmente vem 5 vagas por turma, né, do FIES que abre, e aí quando não completa na turma acaba abrindo de novo, né, essa possibilidade de concorrer a esse FIES, né, que foi o FIES que você fez. Então explica um pouquinho pra gente também do FIES remanescente, como foi também, né, a questão da concorrência somente interna, né, e aí a gente quer entender também um pouquinho como funciona o FIES remanescente. Então, no FIES remanescente já é um pouco diferente do qual o Luan entrou, né, que é o FIES regular.
Em questão de vagas, vale frisar que esse FIES, ele não é regular. Não quer dizer que eu passei, que vai ter todo ano na faculdade. É assim, são casos de exceções. Por exemplo, geralmente todo ano eles destinam 5 vagas, vamos colocar, né? Assim, exemplo, para cada turma. Aí essas 5 vagas, alguma não foi preenchida, ou então algum colega entrou e depois saiu, como a gente teve caso na nossa turma, né? Uma colega entrou, depois passou na federal, aí saiu. Então, essas vagas que ficam ociosas, eles vão direcionar para o remanescente. E vai destacar que vale muito de faculdade para faculdade, né? Vale muito da direção da faculdade aderirem a essas vagas. Então, assim, no meu caso, quando eu fiz, foram 3 vagas. A priori, seria só uma. Só que aí acabou que no final foram 3 vagas. E aí o que acontece? Você precisa estar matriculado na faculdade. Só as pessoas matriculadas vão concorrer a essas 3 vagas, como foi o meu caso, né? E aí entram algumas questões. Vale todo esse processo seletivo que o Luan fez também, né? Por nota do Enem. Então, quem tem maior nota do Enem vai sendo classificado. Tem outras prioridades também que eu acho muito importante falar. E frisando que leiam o edital. Quem for participar, leia o edital. Nenhum processo seletivo a gente deve entrar de cara sem ler o edital, sem pesquisar, sem saber. Às vezes dá certo de passar só indo, né? Mas às vezes também não dá. E aí, às vezes, a pessoa se frustra por não conseguir. Então, assim, no qual eu fiz, no meu FIES, tinham algumas prioridades, né? A primeira prioridade era que se você tivesse 50% de ProUni, se você tivesse uma bolsa de 50% no ProUni, você ia para a prioridade. Por mais que tivesse uma nota menor que outras pessoas, você tinha essa prioridade. Aqui na faculdade não funciona assim, né? O ProUni aqui ele só é 100%, mas, por exemplo, tem uma faculdade em Belém que adere a isso, né? Tem o ProUni 50%, e aí quem tem esse ProUni ganha a exclusividade, né, no processo. Outra coisa também é, por exemplo, se você já tem uma graduação. Se você já tem uma graduação, já é formado em outra área, você acaba caindo na prioridade. Então, assim, tem todo esse processo. Às vezes, algum colega faz, que já é formado em alguma coisa, e aí fica, nossa, minha nota foi tão alta, foi bacana, mas eu não fui selecionado. É justamente por conta disso, né? Por isso, tem que ler o edital, tem que saber direitinho os critérios, justamente para a pessoa não se frustrar, né? E, assim, o FIES remanescente, eu acho que é uma oportunidade incrível. Assim, nunca que eu imaginaria fazer, eu nem sabia que tinha essa possibilidade, né? Aqui, e assim, veio em um momento muito bom pra mim, sabe? E aí, você tem que fazer todos os critérios direitinho, comprovar renda. E aqui a única diferença, eu acho que de documentação, foi a questão de comprovar que eu estava estudando, né? Que eu estava matriculada. Quem estuda, eu tô com a matrícula trancada, meu curso está trancado, pode fazer? Não pode. Você tem que estar com a matrícula ativa. Basicamente isso. Perfeito. Então, são modalidades diferentes, né, que a gente vê do FIES, que tem uma mesma finalidade, seria o financiamento do curso. A gente vê que a modalidade do FIES do Luan seria para ingressar, né, e o seu é para conseguir o financiamento de uma vaga que no processo que o Luan fez, acabou sobrando depois, né, alguém não acabou preenchendo essa vaga ou abriu mão depois, né, como você explicou, caso de colegas que saíram da faculdade depois que eram FIES ou eram bolsistas, né, e aí acaba abrindo essa vaga, né. Então, bacana, eu acho que ficou bem esclarecido. Isso que a Laiane falou, realmente ocorre essa situação, a pessoa não lê o edital, não vê tudo certinho e acaba sobrando. Inclusive, foi uma dessas situações que aconteceu na outra turma. Sobrou vaga justamente porque o período para comprovação é muito curto. Se a pessoa pede, vai postergando, vai tendo outras chamadas e mais chamadas até completar essas vagas. Chega um momento que, se não for completa, essa vaga vai ser jogada para o próximo semestre ou vai abrir para o FIES de vaga remanescente, como foi no caso. Então, essa questão do edital, a dica dela é muito importante. Leia o edital, saiba tudo certinho, faça tudo certinho, porque a comprovação, ela sabe documentos, do que for colocado tem que ser comprovado, e é uma burocracia, né? Porque tem que ter. Então, realmente, leia o edital, faça tudo certinho, que aí a pessoa fica mais tranquila com essa parte. Então, um ponto importante que a gente tem que falar aqui é sobre o segmento desse edital e você vir comprovar logo de imediato, né, se você concorreu, se você realmente tem possibilidade, né, se você passou a informação correta, venha logo à instituição,
né? Apresente sua documentação, não perca o prazo, porque se perder o prazo você vai estar perdendo, né, essa vaga no financiamento. Outra coisa também pode continuar? Pode. Outra coisa também que eu queria frisar é em relação a quem está fazendo esse processo seletivo, tá? Justamente bater na tecla de ler o edital direitinho, certinho, porque assim, por exemplo, quando eu fiz, né, eram 3 vagas. E aí eu passei na primeira e depois outra colega da nossa turma passou na segunda. E a terceira vaga foi uma aluna que tinha acabado de passar no vestibular. Então, assim, ela não estava com matrícula ativa. Então, não foi possível ela finalizar a inscrição dela, né? Justamente por isso. Achou que porque passou na hora ali, já pode concorrer. Não, você tem que estar com a matrícula ativa, tudo direitinho. E por que eu falo isso? Porque esse tempo de espera do FIES, ele é muito curto. Até você comprovar todas as suas informações, documentação, é um tempo muito curto. Então, eu falo assim, quando uma pessoa faz, sabendo que não pode pegar aquela vaga, né, você acaba tirando a vaga de outra pessoa, né, que quer muito, que tá ali na batalha. Então, assim, por isso que eu tô frisando essa questão de edital, de ler certinho, ver se você pode fazer, ver se você tem como comprovar, para justamente não tirar a vaga de outra pessoa, né, que tá querendo muito, que tá precisando muito. Importante, muito importante essa informação. A gente tem algumas perguntas aqui, né, da galera que estava seguindo lá o nosso post, lá no Instagram, né, principalmente. E aí, na verdade, a gente já respondeu algumas dessas perguntas com a informação que vocês passaram. Mas assim, a pergunta inicial seria: como eu faço para conseguir o FIES? Então, eu vou direcionar a pergunta agora para a Laiane. Mas, de certa forma, a gente já acabou explicando, mas é bom a gente enfatizar que é uma pergunta lá da galera que está acompanhando o nosso processo lá. Então, o FIES, você tem que fazer a inscrição lá no site, né, do Ministério da Educação, tudo direitinho. Cada ano é um período diferente, né? Por exemplo, vou falar mais com propriedade do processo que eu fiz, né? Esses dias, inclusive, eu postei no meu Instagram que já foi lançado o edital. Então, quem tiver interesse já de ver a questão das vagas remanescentes, já está o edital lá disponível, né? As inscrições, elas vão ocorrer do dia 27 agora até o dia 1º de julho. Então, vocês veem que é um período muito curto, né? Cerca de 4 dias, 3, 4 dias. Geralmente, eles estendem esse período porque o site também tem muita instabilidade, né? Eu lembro que quando eu passei, o resultado era para sair dia 4, saiu dia 6. Aí imagina, eu tava agoniada, aflita, tava assim, sofri muito. Todo dia mandando mensagem pra faculdade, querendo saber se já tava ali. Enfim, quem quer muito sabe como não sabe como é esse processo, essa agonia, essa aflição. E aí você faz tanto para remanescente quanto para o FIES regular. Você faz a inscrição no site do Ministério da Educação, tudo direitinho. Tem uma diferença aí também, outra diferença. No FIES regular, você só faz a sua inscrição, diz quem mora com você, coloca a sua renda, tudo direitinho. E aí vai ser selecionado pela nota do Enem, né? Você coloca qual nota do Enem você vai escolher de qual ano. E aí depois, se você for chamado, você complementa a inscrição. É isso, né, Luan? No qual eu fiz, você fazia e já complementava a inscrição. Ou seja, você já colocava quem era seu fiador, se tiver o caso de fiador, você já colocava todas as suas informações. Assim, então não precisa dessa questão de complementação de inscrição, é um outro ponto. E também frisar sobre o que o Luan acabou falando um pouco, que esse ano a novidade são a questão das cotas, né, no FIES. Até o ano passado a gente não tinha cota no FIES, era tudo ampla concorrência. Então assim, qual nota fosse maior seria chamada. Esse ano não, já está valendo isso, começou a valer a partir de agora, desse FIES, acho que do começo do ano. Que você tem 50% de vagas para quem é CAD único, lembrando que tem que estar escrito comprovado no CAD único. No momento que você coloca seu nome e o CPF, ele já puxa lá a informação se você está cadastrado no CAD único. E aí quem tem essa modalidade é até meio salário per capita. Como é que funciona o per capita? Você pega o salário de todas as pessoas que moram com você na casa e aí você divide. Por exemplo, a gente está aqui, nós 3. O Ezequiel ganha, 4.000. Eu ganho 1.000. O Luan ganha 1.000. Então, assim, 6.000, né? Você divide para 3, dá 2 para cada. Então, assim, você vai, aí pega o salário de quanto que tá o salário mínimo hoje, né? E aí você divide e vê se entra, né? A ampla concorrência são até 3 salários mínimos
E o CAD único é até meio salário per capita. E aí, ou seja, é uma ótima oportunidade, né, agora para quem tem esse cadastro no CAD único, né? Porque aí a nota tende a ser menor. Enquanto que para ampla concorrência a nota vai tender a aumentar, né? Porque vão ser menos vagas para ampla concorrência. Para não concorrer. Perfeito. Quer falar alguma coisa, Luan, sobre essa situação? Não? Perfeito, então. Então vamos lá para mais uma pergunta, né, do pessoal que acompanhou a gente lá no Instagram. Que seria, Laiane, quais os documentos, né, necessários para se inscrever, né, no FIES e para apresentar na faculdade após a inscrição? Durante aquele período lá que eles dão ali de alguns dias, né, para tu te manifestar e apresentar sua documentação. Quais seriam esses documentos, pelo menos os essenciais inicialmente ali para tu não perder a vaga? Então, vale frisar também que cada faculdade vai ter o seu próprio edital, né? Mas assim, os documentos básicos vai depender de qual profissão que aquelas pessoas que residem com você vão exercer, né? Para quem é assalariado, geralmente os 3 últimos contra-cheques, né, do mês. Pode apresentar também imposto de renda. Para quem é autônomo, você tem que fazer o decore, né? Tem que ir pro contador, fazer decore. Aí, para quem é aposentado, também tem que puxar um documentozinho lá de aposentadoria. Então, assim, tudo vai depender. E se você não trabalha, por exemplo, né, não exerce nenhum tipo de atividade remunerada, você também, a faculdade, ela coloca lá um anexo de que você não exerce nenhum tipo de atividade remunerada, que tem que ser assinado, tem que ser autenticado em cartório, toda aquela coisa. E aí a documentação é importante, né? É essa para comprovação de renda, tem também as declarações de que cada pessoa mora com você, né? Comprovante de residência, você tem que levar. E aí você apresenta na faculdade, a faculdade dando ok, você leva para o banco, né? Lembrando também que quando você vai para o banco, já com a carta da faculdade, né? Aí vão validar, tudo bonitinho. Você tem que ter uma conta na Caixa, né? Já tem que ir com uma conta. Inclusive, muito importante, porque quando eu fui, eu fiquei de madrugada na fila, não tinha conta na Caixa, eu me desatentei para isso, né? Eu tive que voltar, marcar e pegar a fila de novo, enfim. É um processo, mas vale muito a pena. E aí você tem que ter conta na Caixa, justamente para fazer esse financiamento. E aí a porcentagem de financiamento vai de acordo com a renda, né? Então, assim, geralmente quem tem renda mais baixa, per capita, consegue uma porcentagem maior, né? Então, varia muito essa porcentagem. Pode ser 50%, pode ser 60%, 70%, 80%, 90%. Então, assim, varia de acordo com a renda, né, da pessoa. E aí você vai lá na Caixa, leva a documentação toda direitinha. Questão de fiadores também, né? Se você for precisar de fiador, que geralmente é quando é maior que 1,5 salário, né? É isso, né? Quando a sua renda é maior que 1,5 salário per capita, você precisa de fiador. E aí tem que levar também o fiador, os documentos do fiador, todo o contra-cheque do fiador, comprovar tudo. E aí quem tem renda menor que o e-mail não vai precisar de fiador. Aí, fora os documentos essenciais, né? RG, CPF, essas coisas, documentos de identificação. Perfeito. Muito bem explicado. Mais uma pergunta, né, do pessoal que foi lá na nossa caixinha. Com relação ao fiador, né? Eu vou perguntar aqui pro Luan. Luan, o fiador, ele precisa ter uma renda de quantas vezes o valor da mensalidade? Qual seria essa renda do fiador para eu poder ter validade desse fiador lá na hora de fazer a inscrição do FIES? Bom, como a Laine bem explicou, né, em alguns casos realmente precisa desse fiador, e esse fiador vai depender realmente do valor da mensalidade. Então, por exemplo, digamos que uma faculdade de medicina seja 8 mil. Esse fiador precisa ter 2 vezes o valor daquela mensalidade. Então, no caso, ele tem que ter uma renda, né, bruta de no mínimo 16 mil para poder ser fiador daquela pessoa que está concorrendo. Outro detalhe importante, não precisa ter parentesco. Por exemplo, não precisa ser minha mãe, meu pai, meu tio, para ser fiador, né? Tem que ter uma pessoa, tudo tal. E isso também entra naquela questão, tem que ser tudo comprovado, tudo, a questão de contra-cheque, tudo para ser comprovado aquela renda. Mas para ser fiador, tem que ser 2 vezes o valor da mensalidade da faculdade selecionada. Tá. Seria um valor bem alto, né? Tipo, tu ter uma mensalidade de 8 mil, alguém que ganhe 16 mil. Dá para acrescentar mais de um fiador ou seria só um fiador mesmo com essa renda toda?
Bom, pode sim ter mais de um fiador, no caso são 2 ou 3 que podem ser colocados, e a somatória deles tem que dar o dobro dessa mensalidade. Então é uma facilidade aí, porque realmente achar uma pessoa hoje em dia com 16 mil, por exemplo, de salário bruto é um pouco complicado. Então tem essa facilidade do FIES também de tu ter mais de um fiador para possibilitar esse ingresso na faculdade. Perfeito. E também eu queria só ressaltar que a questão do fiador, toda vez que você renova, né, o FIES, todo semestre, pode mudar. Então, assim, eu tenho um fiador que não pode mais agora fazer esse financiamento, né? Posso colocar outro? Pode. Então, assim, todo semestre, quando você faz o aditamento do FIES, você pode mudar essas informações. Atualizou residência, muda lá, entendeu? Então, assim, pode mudar, é bem viável. Perfeito. Muito bom. Tem só uma informação que eu quero acrescentar, porque agora tem a ver com esse CAD único, tem uma nova coisa que cobra 100%. Então pode ter gente que tem essa renda baixa, que inclusive era um dos problemas do FIES, que hoje em dia cobra até 10 mil. Então a pessoa pode ter 100% pagado para FIES, não precisa pagar com a participação. Isso é uma informação relevante para citar. Mais uma pergunta, né, com relação à coparticipação. Né? A gente sabe que o FIES, em alguns casos, ele não paga 100%, né, dessa mensalidade, então você entra com uma parte, né, desse valor. E aí, como é que funciona isso? Como é que o aluno consegue, né, saber esse percentual, esse valor que ele vai pagar? Como é que faz esse alinhamento? É no momento da inscrição? É no decorrer do processo que ele é informado, o valor que ele vai pagar? Como é que funciona essa questão da coparticipação? Assim, no momento que você faz a inscrição, o site ele vai fazer uma simulação, né? Então, assim, você coloca lá a renda de todo mundo, divide, e aí a partir disso o site vai fazer uma simulação. Geralmente dá certinho, assim, a simulação que é apresentada lá no site. Às vezes um pouquinho mais, um pouquinho menos, mas fica uma média bem bacana, assim, pra gente já se basear, né? E aí vai depender da renda, como eu disse, né? A porcentagem do FIES é o seguinte: a faculdade é R$9 mil. Então, eu tenho meu FIES cobre 50%, né? Então, o banco vai pagar para a faculdade diretamente esses 50% da mensalidade da faculdade. E aí, o restante, você que paga todo mês, né? E aí, depois que terminar o curso, a sua dívida vai ser com o banco, né? Você tem que pagar esse financiamento para o banco. E assim, é bom a gente ressaltar também que, eu me formei, eu tenho que começar a pagar. Não, você pode às vezes fazer aquela negociação, aí você pode ir para residência. Depois de terminar a residência, você começa a pagar. Então funciona basicamente assim. Quando você faz a inscrição, faz a simulação e aí você vai adaptando, né? De acordo então lá no momento da inscrição a gente já acaba sabendo mais ou menos quanto a gente vai pagar, ele já dá ali uma simulação, né? Perfeito. Meio que pode alterar um pouquinho desse valor também lá. A pessoa pode pedir para diminuir e tal, tudo. Realmente, que nem a Laine falou, é uma questão da renda. Se a pessoa tem uma renda um pouquinho mais alta, ela vai ter, o banco meio que admite que ela vai ter uma condição de fazer uma coparticipação maior. Então o banco entra com uma parte e ela vai pagar uma outra parte. Se a pessoa tem uma renda muito baixa, o banco entende que ela não vai ter como pagar uma quantidade para a faculdade. Então a parte dela vai ser menor. E já uma novidade que começou agora, a valer agora em 2024 já, é que o pessoal do CAD único, né, que foi essa modalidade que a gente já explicou um pouquinho, vai ter a possibilidade de que o teto agora do FIES é R$10 mil. Então, se a pessoa está inscrito, passou nessa modalidade, vai ter até 10 mil. Então, digamos, a faculdade é 9.500, ela não vai precisar ter coparticipação. O banco vai cobrir 100%, então a despesa dessa pessoa vai ser zero, né? Então, essa modalidade aí veio com essa novidade que é bastante interessante. E outra situação que a Laine bem citou, tem ali a nossa dívida vai ser com o banco. E aí nós temos um prazo, outra facilidade do FIES. Ok, a faculdade de medicina são 6 anos. Só que o FIES a gente tem até 14 anos para quitar aquela dívida. Então, se a gente vê assim, botar no papel o quanto que a gente vai pagar, seria muito menos do que o valor da mensalidade, né? Querendo não dar uma diluída muito maior. Então, 14 anos para pagar aquela dívida que o banco fez para a gente em 6 anos, né? Então, fica uma das vantagens também. Perfeito. Muito bom. Vamos lá. O pessoal quer saber com relação ao período de inscrição, né? Se tem previsão de abrir novas inscrições no FIES e quando seria mais ou menos esse prazo. A gente sabe que não tem nada pré-estipulado, mas para vocês que já acompanham isso mais de perto e têm uma noção melhor, a gente precisa dizer aí para a galera
se tem alguma previsão de inscrição, né, aí para frente. Perfeito. Tem sim. Inclusive, o do primeiro semestre já aconteceu, foi em março agora, né? Foi, se não me engano, dia 22 de março, começou o processo de inscrição, tudo. A Laine até bem citou antes, são 4 dias geralmente, depois começa o período de chamadas, né, regulares, depois a lista de espera. E acontece tanto no começo do ano quanto no meio do ano, que no caso foi quando eu ingressei. Geralmente é um pouco atrasado, então é geralmente um mês ali depois de quando começa o período da faculdade em si. Então, provavelmente, se for de acordo com costuma ser, né? Setembro deve estar abrindo lá pro dia 20, por aí. Então, até um pouquinho antes já saiu o edital, então a pessoa fica antenada quanto às datas, por meio de setembro ali provavelmente vai sair. Com relação ao remanescente, Laiane, tem alguma previsão de um novo edital de remanescente aqui na AFIA, né, para os alunos, no caso, que é algo mais interno, né, um processo seletivo mais interno? Tem alguma data de previsão? Tem vaga aqui na AFIA? Então, como eu havia comentado, a questão das vagas remanescentes já saiu o edital. Então, quem tiver interesse é só procurar lá o edital de 2024 das vagas remanescentes. Já está lá para consulta, todo mundo pode ir lá, ver quais são os critérios direitinho, ler com bem atenção. E as inscrições começam dia 27 agora, de junho, e vão até o dia 1º de julho, tá? Então tá aí bem pertinho, né, o período. Lembrando, só para quem já tá, né, na faculdade. E assim, sobre questão de vagas, eles não colocam no edital, eles não colocam no momento da inscrição no site a quantidade de vagas, diferente da modalidade que o Luan faz, né? Que geralmente eles colocam, são 10 vagas. Então você tá na posição 8 de 10, você tá na posição 20 de 10. Então você pode acompanhar em que posição você tá, se tá muito depois, enfim. Já nas remanescentes não tem isso. Pelo menos quando eu fiz não teve, né? Era tudo às cegas mesmo. E aí, para saber a questão das vagas, você tem que procurar a secretaria, né, da faculdade, se informar direitinho. Como eu falei, quando eu fiz, primeiramente era uma vaga só. E aí depois, já quando eu fui novamente procurar a secretaria, já me informaram que seria 3 vagas, né? Então tudo isso depende de faculdade para faculdade. Lembrando, mais uma vez, o FIES remanescente ele não é um processo seletivo regular. Então, assim, pé no chão, né? Não adianta você falar, eu vou entrar na faculdade, depois eu faço um remanescente e tá tudo certo. Não é certo que tenha todo ano. Então, assim, a gente tem que estar muito atento a isso, né? E a questão das vagas, quem tá interessado, como é que eu faço para saber? Vá na secretaria, conversa com o pessoal da secretaria, se informa direitinho, né? Quando que já pode começar essa questão das inscrições, porque geralmente atrasa também, tem toda uma questão. E aí se forma das vagas e aí já dá para fazer a inscrição no site normalmente. Ótimo, maravilha. Com relação à nota, né? O pessoal perguntou muito sobre nota, então a gente queria saber, né, mais ou menos o que seria essa média de nota. Não tem como estipular uma nota específica, né? Mas a gente sabe, né? Vocês ingressaram, né? E aí tem uma média mais ou menos ali de nota, vocês têm uma noção disso, de quanto seria a nota para entrar em cada modalidade, né? Como é que funciona, na verdade, essa questão da nota? Bom, essa questão de nota, né, é um pouco realmente, você falou, é mais difícil da gente cravar, né, ter uma certeza, porque assim, varia de edição para edição, né, tem certos anos do Enem que a nota vai ser maior, pela questão do TRI vão ser menores, então não dá pra gente estipular, mas, né, também é importante a gente dizer que tem locais realmente que vão ser sempre mais altos, por exemplo, capital, exemplo aqui no Pará, Belém, sempre vai ser o alvo principal dos alunos, ali tem muita mais gente morando na capital, então sempre vai ter mais gente ali tentando naquele local, então a nota tende a ser maior, é por concorrência, digamos, se tem 20 pessoas concorrendo ali para Belém e 10 aqui para Baituba, em Belém a nota tende a ser maior, porque né, vai ser sempre assim. Tem também a questão da quantidade de vagas ofertadas, tem uma faculdade que oferta 40 vagas do FIES e uma com 5, querendo ou não, a de 5 tende a ter uma nota um pouco maior, então a localização também, geralmente tem estados no Brasil que tem a nota menor, pela questão mesmo geográfica. Tem a questão também das cotas, né? A questão do PCD, indígenas, quilombolas, então essa nota vai variar muito. Na ampla concorrência, que eu tenho um pouco mais de propriedade, porque foi o que eu fiz, eu acompanhei também durante esses anos que eu fiquei tentando, né? A gente vê que é uma nota um pouco maior, como eu te falei, por essa questão, a concorrência em si também é um pouco maior, né?
E eu digo que geralmente tem que ser uma nota ali acima de 700. Já vi ali um pouquinho maior de 700, que nem eu falei, a localização, né, interfere muito nisso na nota. Então, tipo assim, procurar, a Laiane me falou, dá pra gente ter uma noção pelo próprio site, quando faz o FIES regular, onde a gente está. São 10 vagas, eu estou em quinto, estou em 12º, vou querer arriscar ali e ficar numa lista de chamada. Então, meio que ter noção da nota que tirou e olhar certinho, procurar bem, a questão é procurar bem para saber e ver se tem condições de ir, onde passou, colocar na primeira lá a escolha, segunda escolha, atento a isso. Mas geralmente é acima de 700. Quando eu passei, inclusive para cá, minha nota foi 740. Então, eu passei se eu não me engano, foi segundo colocado aqui. Mas, por exemplo, se eu fosse botar em outros locais, pode ser que eu ficasse... na verdade, eu coloquei, então eu ficava na lista de chamada. Então, é questão de olhar, mas, querendo ou não, é acima desses 700 aí de nota no Enem que meio que a pessoa já pode começar a ficar, né? Mas não tira... quem tirou menos também pode tentar, como eu falei. Tem as modalidades e as notas também variam muito. Todo ano varia muito, então não tem como definir exato assim uma nota, mas é mais ou menos essa estimativa. Certo. Então, tu falou um pouco da questão da ampla concorrência e a tua modalidade, como a gente já falou aqui, né? É uma modalidade que tu concorre à vaga na faculdade de medicina, né? Então, essa concorrência até aumenta por isso, tu tá concorrendo à vaga, à ingressão. Bom, Lene, com relação, né, essa nota também, como o Luan explicou, a questão da nota da modalidade dele, que seria para ingressar na faculdade, né? A tua modalidade é uma modalidade que é interna, seria para concorrer à vaga aqui só com os alunos da faculdade. Essa nota tem um padrão de nota, essa nota precisa ser mais alta, é uma nota mais baixa, a gente consegue ter um parâmetro assim dessa nota para poder passar para o pessoal aí? Antes de responder essa pergunta, eu vou complementar um pouco a fala do Luan, né, em questão das notas da modalidade regular. Vale a gente lembrar que segundo semestre, que foi a qual ele fez, as notas tendem a ser maior porque a gente tem uma quantidade reduzida de vagas, né? Sempre primeiro semestre, tanto de FIES quanto de ProUni também, a gente tem uma quantidade maior de vagas, né? Então as notas tendem a ser menor para ampla concorrência, né? Já no segundo semestre, a gente tem uma redução significativa do número de vagas, então essa nota vai tender a ser maior. Então, mais uma variante daí, além das quais ele falou, né, seria essa questão. Sobre o FIES remanescente, as notas vão tender a ser menor, já que a gente já está concorrendo só dentro da faculdade, né? A gente não tem uma concorrência externa, com todo mundo que está saindo do cursinho, que está, né, saindo de ensino médio, enfim. Só concorre aqui dentro com a sua nota do Enem. Como ele falou no início, você tem que escolher uma nota do Enem a partir de 2010, tem que ter feito o Enem a partir de 2010, não pode menos de 450 na redação, então tem esses critérios, né? E nessa modalidade do FIES remanescente, a nota vai tender a ser menor. Porém, quando eu fiz, né, eu passei, a minha nota foi 722. Então, assim, complementando a fala dele, né, que geralmente para você ter mais uma certeza, uma segurança, é acima de 700, né? Mas também eu acho que nesse processo, por ser interno, por você só concorrer com o pessoal que já está matriculado, eu acho que pode chegar a uns 600 e alguma coisa, né? Eu não sei quanto que foi a nota da última pessoa que passou, né? Mas a minha foi os 722, né? E aí eu acho que vai tender a esse processo. Além de que também, com essa mudança, né, da entrada do CAD único, essas coisas todas, a nota da ampla concorrência tende a aumentar, né? Já que, mais uma vez, as notas vão reduzir, só que para o pessoal do CAD único, elas tendem a ser uma nota bem viável, assim. Acho que deve chegar a uns 600 e alguma coisa, por aí. Então, é uma estimativa, né? Não tem como a gente fechar uma coisa, a partir disso. Não, vale a pena você colocar nota, seguir os critérios direitinho e fazer essa estimativa, né? Perfeito. Na verdade, essa entrada, né, dessa questão da cota, ela vai diminuir as vagas de ampla concorrência, né? Então, tu vai ter uma ampla concorrência com um número menor de vagas, então há uma tendência realmente do aumento da nota. Isso. E assim também dando oportunidade, né? Mais oportunidade para as pessoas que não têm condições de pagar, ter um cursinho particular, um cursinho melhor, mas aí dá uma abertura para essa galera da baixa renda, né? Isso. Então é algo que vai entrar agora, no caso, no FIES, né? Perfeito, excelente. Então, para a gente encerrar, né, o podcast de hoje,
a gente pede que vocês deixem uma mensagem, né, uma orientação para a galera que está nos assistindo. Nós tratamos hoje de um tema tão relevante e importante, né, para as pessoas que tendem, né, que têm um sonho de ingressar na faculdade através do programa do FIES. E a gente pede que vocês deixem essa mensagem aí para essa galera que está assistindo a gente. Eu acho que como mensagem a dedicação, é o que a gente pode frisar, né, a questão da persistência. Eu vejo tanto pelo caso meu quanto da Laiane quanto outros exemplos que esse é o principal. Tem que ter foco, tem que saber o que é o objetivo e tem que correr atrás. A gente está aqui meio que para dar dicas, né, para tentar dar uma instrução do caminho que a oportunidade que a gente teve, da porta que abriu para a gente aproveitou, né? Então, mas sem a dedicação, os anos de estudo que a gente teve, né, correndo atrás, muitas respostas negativas, muitos nãos, né, muitas reprovações, até que no momento veio na hora certa, né? Sempre é na hora certa. Então, eu sempre só tenho a dizer isso, a persistência, continuar, foco no objetivo, que a recompensa uma hora vem. É isso, como o Luan bem colocou, não desistir, né? Cada um tem a sua trajetória, cada um tem as suas dificuldades, tem a sua vida, tem coisas secundárias, né? Que às vezes podem atrapalhar, mas não desistir. Se a gente está focado em uma coisa, quer muito uma coisa, ir atrás, persistir, não desistir, ter uma boa rede de apoio, né, eu acho que isso é fundamental, assim, ter uma boa rede de apoio e ler o edital direitinho, né, como já havia falado, das vagas remanescentes, as inscrições começam dia 27, vai ter vagas para cá, para a Afebaetetuba, né, então quem já for concorrer, ler o edital direitinho, se informar sobre o número de vagas, comprovar as informações e não desistir, né? Quem quer mesmo vai atrás, mete a cara e isso que vai dar certo. Perfeito. Então, eu quero muito agradecer vocês, né, por estarem aqui, né, colegas de turma, que são exemplos também dentro da turma, são pessoas de referência, né, dentro da turma. Então, agradecer muito a participação de vocês, agradecer muito pela presença de vocês aqui. Eu tenho certeza que tudo que a gente falou aqui vai tirar muitas dúvidas, a gente vai conseguir sanar a dúvida da galera que tem interesse, que tem vontade, né, em entrar na faculdade pelo FIES, ou então a galera que está aí, que às vezes está batalhando, está apertado, né, o orçamento, pode estar conseguindo, né, o FIES remanescente, como você bem colocou. Então, muito obrigado mesmo. E a gente finaliza aqui, né, mais um Açaí com Medicina, um podcast, nosso segundo podcast, e não poderia ser melhor, né, que com a participação do nosso colega, encerrando também mais um semestre, né, aqui na Faculdade de Medicina, e a gente conclui o nosso podcast de hoje, né, muito, muito legal mesmo, muito bom, muito produtivo, o que a gente tratou hoje aqui. Muito obrigado, Luan e Laiane.